Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui resposta, né? Tô aproveitando ah, ainda o resto, o final deste ano, né, para gravar alguns vídeos, porque como eu já tinha dito, né, próximo ano a agenda ficará mais apertada e eu diminuirei o ritmo do canal. Mas, não é? Eu quero aproveitar então para responder algumas perguntas, né? Então, antes de começar aqui os estudos, eu vou eh, responder aqui, viu? Começar com uma pergunta bem importante, mas que tem a ver com finanças, certo? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E vai acompanhando todo o conteúdo aí, tá bom? Vamos lá. Pois bem, vamos lá. Ah, o irmão, né? Mister B 66, é presbiteriano, né? Um irmãozinho que já tem acompanhado aqui o canal já há um tempo. Se eu não me engano, seminarista. Em breve teremos aí um pastor fiel e confessional, né? Fé em Deus, Deus quiser. Ele pergunta bem assim, olha, quando eu fiz o vídeo sobre contribuição piedosa na igreja. Ele falou bem assim: como a tradição reformada enxerga o dízimo? É válido? Ainda é aplicável? Ou é semelhante no entendimento da IPB, por exemplo? Então, não é uma questão difícil de entender, a questão de dízimo ou oferta, não é? A verdade é que nós não tratamos dízimo, né? Realmente, isso não é uma ênfase em relação às igrejas reformadas, dízimo. Mas é claro que o irmão vai, qualquer outro irmão vai notar que muitos membros das igrejas reformadas falam dízimo ainda porque vieram de outras igrejas, né? E nós sabemos que no evangelicalismo, dízimo é algo assim, muito central, né? E sempre se fala disso, né? Se faz uma separação de dízimos e ofertas, dízimos e ofertas. Isso tem a ver muito com a incoerência teológica do evangelicalismo, mas eu entendo, já assisti vídeos, né? Muito, faz muito tempo, na verdade, né? Muito tempo atrás assisti vídeo do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, né? Inclusive explicando que, certo, a Bíblia fala de oferta, oferta generosa, né? Somos movidos pelo amor, temos que realmente, temos uma responsabilidade para com a Igreja de Cristo, para com nossos irmãos. Então, tipo, eu tenho que ser generoso, né? Então, se, pela questão da lógica da reclamação de dízimo, ele acabou falando que, né, os 10%, né, é uma quantia mínima, na verdade, e, portanto, o pessoal que faz isso não deveria estar reclamando, né? Então eu entendi perfeitamente o argumento, concordo nesse sentido. O ponto aqui é que realmente nós não vamos falar sobre dízimo, né? Isso é algo que fica ainda como é, vestígios do evangelicalismo para pessoas que estão chegando às igrejas reformadas. Nós falamos de oferta. E para entender isso aí, ah, entenda, né? Isso é um ponto que é discutido, tá? Não é uma coisa tão simples assim, não, né? A pessoa pode tratar dízimo como sendo algo especialmente, não é? Ou especificamente do Antigo Testamento, ligado ao culto do Antigo Testamento. Então você tinha essa prática que era um contexto bem diferente do nosso. No Novo Testamento, você tem realmente a ênfase em ofertas. O ponto central é compreender que, desde Antigo a Novo Testamento, embora se mude o nome, existe um compromisso dos membros do povo da aliança, não é? De manter a obra. Isso é fato, não tem como ser negado, tá? Não tem como ser negado. Só que lá, o foco dos dízimos era justamente a manutenção do templo, né? O chamado Casa do Tesouro, por exemplo, e também o cuidado com os sacerdotes, né, com os levitas, com toda a família sacerdotal, né, com a tribo que era mantida pelas demais tribos, né, a tribo de Levi. Então, isso é uma coisa diferente. Esse tipo de aplicação, né, o dízimo, não é do Novo Testamento, não é para a igreja do Novo Testamento. Isso para mim é muito claro, certo? Só que você muda de nome porque não é o dízimo pensando naquilo, né? Na questão do Antigo Testamento, sustento dos sacerdotes, etc. Só que hoje continua também havendo ainda, não é, a obrigação, porque é obrigação. Mas é uma coisa espontânea, de fato, mas a espontaneidade nesse sentido, não é, está totalmente vinculada ao amor. O tipo de espontaneidade, não é, que é
rebelde ao ponto de não amar os irmãos, a igreja, a obra, o ministério da palavra, para não contribuir, não é? Isso não é amor, isso não é espontaneidade bíblica, na verdade. Tá? Isso não tem nada a ver com o cristianismo, com a fé. Então, para entender bem, basta olhar, por exemplo, né? Aí quem pode procurar o site das igrejas reformadas, mas só pensando no catecismo, eu vou ler aqui o Dia do Senhor 38, pergunta 103, né? Que fala sobre o quarto mandamento. A maneira como se fala do quarto mandamento do nosso catecismo, ela é muito simples, na verdade. O objetivo realmente é focar naquilo que é positivo e não colocar regras, certo? Ah, bem diferente dos padrões de Westminster né, foram elaborados com o objetivo de serem bem definidos, né, em relação a tudo. No nosso caso, nós sempre tratamos isso de maneira pastoral, né? Os detalhes, as exortações pastorais é o que complementam, né, a doutrina, porque o fundamento nós temos aqui, tem as bases bíblicas para poder entendermos isso. Mas, por exemplo, o que Deus ordena no quarto mandamento? Né? Então, o objetivo é focar naquilo que é positivo e pastoral para as ovelhas de Cristo. Primeiro, o ministério do evangelho, né, e as escolas cristãs devem ser mantidos. Ora, como que será mantido, né? Você vê que a relação aqui está falando sobre o dia do Senhor, sobre guardar o dia do Senhor, não é? E foca em algo positivo que é feito no dia do Senhor. Quando nos reunimos em nome do Senhor, ali ofertamos, né? Então, como é que vai ser mantido, por exemplo, o ministério da palavra, basicamente, né? O evangelho para ser propagado, ou as escolas cristãs que são tão necessárias, não é? Para a educação dos filhos da aliança, como que será mantido sem ofertas, né? Então, não é para ser mantido com oração apenas, entende? Tem a ver com contribuição. E ele fala mais ainda mais, a resposta continua. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus. Então nós somos chamados a nos reunir com o povo de Deus, a congregar, não há opção, porque é isso que o mandamento nos exige. Então não tem negócio de opção de me reunir ou não, tá? Especialmente no dia de descanso, que é o dia do Senhor, né? Para conhecer a palavra de Deus. Então eu preciso realmente me reunir com o povo de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, tá? Porque é isso que Deus exige no quarto mandamento. Para invocar publicamente ao Senhor Deus, e notem, e para praticar a caridade cristã para com os necessitados, né? Especialmente pensando nos irmãos, pensando na obra diaconal, tá? Em poder contribuir para também abençoar irmãos nossos em Cristo, né? Que estão necessitados, ok? É claro que isso pode ser estendido, obviamente, se há condições na igreja para outros necessitados que não são da aliança, com algum tipo de projeto mais social, mas pode, não é uma obrigação da igreja, pode, se a igreja tem condições. O foco central sempre é a própria igreja. Quem está no meio do povo de Deus, quem é da aliança, digamos assim, estes devem ser assistidos sempre, estes devem ser abençoados, cuidados, amados. É isso. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Então, temos aqui o dia do Senhor 38 do Catecismo, pergunta 103, sobre o quarto mandamento, onde nós temos diretamente aqui, não é, a afirmação, duas vezes isso acontece no texto, né, sobre a nossa contribuição, não é, para com a obra de Cristo, né, visando o ministério da palavra, a ajuda dos irmãos necessitados e também a própria questão da escola cristã, né, das escolas cristãs, o que é bem interessante. Né? Claro que isso existe algum ponto aqui que é ideal, né? Pensando na escola cristã, por exemplo, porque nem sempre é possível que isso aconteça. Mas nós devemos realmente nutrir também desejo por isso, certo? Mas complementando o que é dito aqui no Dia do Senhor 38, vamos para as perguntas para a pública profissão de fé que nós temos aqui nas igrejas reformadas. Eu não sei como que é da IPB, mas das igrejas reformadas é bem simples, são 13 perguntas apenas, e a 11ª pergunta, não é, fala justamente sobre isso, sobre o dia do Senhor. Então, o compromisso que aquele que se tornar membro, não o compromisso que ele estará fazendo nesse sentido é muito sério. Tem a ver com o quarto mandamento que nós acabamos de citar lá no dia do Senhor 38 e também com a oferta. Então, observe, com as ofertas. Ele fala bem assim, olha, você promete observar o dia do Senhor. Então, notem bem aqui, tá? O membro, a pessoa que se tornará membro de uma igreja reformada, ela estará prometendo
prometendo observar o dia do Senhor, certo? Então, o ponto central aqui é compreender que nós não estamos criando uma lista de regras para ficar, tipo, fiscalizando as pessoas. Não, certo? Depois do indivíduo aprender toda a doutrina reformada, e agora ele sabe o que é o dia do Senhor. Ele sabe, porque ele aprendeu, né, sobre como guardar o dia do Senhor. Sobre o seu dever de guardar o dia do Senhor. Então ele vai prometer. Se a pessoa que não pode prometer isso, não vai se tornar membro, não. Cada pergunta aqui deve ser assumida, de fato. Então, você promete observar o dia do Senhor. Então, baseado nisso, os presbíteros podem cobrar essa pessoa. Porque ela se comprometeu com isso. Ela prometeu que iria observar o dia do Senhor. Então, você promete observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus. Esta é a grande ênfase, não é? Junto com os demais crentes, aquela ideia da congregação, de congregar, que nós temos lá no catecismo, certo? E ajudar a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas. A pessoa está prometendo, né? Até então, eu estou citando isso para dizer aos irmãos, não é? Que o nosso entendimento não é aquele entendimento fechado de dízimo, entendeu? O compromisso que uma pessoa que vai se tornar membro faz é de ofertar, não é? A pessoa vai ofertar. Ofertar entendendo o objetivo dessas ofertas, que é o sustento do ministério da palavra, ou seja, para sustentar a família pastoral, porque a congregação quer um pastor ali de tempo integral para cuidar dela. Nem sempre isso é uma coisa possível, mas deve ser algo ensinado e nutrido pela congregação. Os irmãos devem lutar por isso. Nós queremos um ministro do evangelho aqui, um pastor ordenado aqui, alguém que foi treinado num seminário aqui, um ministro fiel que possa pregar o evangelho, nos ensinar, nos visitar, sabe tudo. Nós queremos isso. Então vamos nos comprometer em sustentar esse ministro com as nossas ofertas. E também a obra diaconal. Para quê? Para o socorro dos irmãos necessitados. Entende a situação? Então a pessoa se compromete em ofertar. Tá? Então eu só falei tudo isso para o irmão entender, e os demais irmãos também, que falamos de ofertas, não fechamos a questão do dízimo, não tocamos na questão do dízimo. Por isso que eu disse que há irmãos que estão nas igrejas reformadas que ainda falam dízimo por uma questão de costume, mas o foco aqui realmente é oferta e não dízimo, tá? Então, em que nós confiamos, né? Primeiro, nós vamos ensinar a palavra, certo? E também nós vamos confiar na obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas, né? Então, claro que haverá exortação em relação a tudo, né? Em relação a tudo. Sempre haverá exortação na igreja com relação a qualquer área da vida cristã, porque nós somos pecadores e muitas vezes podemos, não é, acabar agindo de maneira contrária àquilo que nós confessamos como fé, né? Por isso tem que ser exortado. Mas realmente nós oramos a Deus pedindo que realmente o Espírito Santo opere na vida dessas pessoas, de cada um de nós, para que esse amor que nós temos, não é que Deus derramou em nosso coração pelo Espírito, seja substancial, não seja somente um discurso. Então a questão das ofertas nas igrejas reformadas, assim como nós ensinamos, tem a ver com o nosso amor, com o nosso comprometimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus e com nossos irmãos, né? É uma obra de amor, é uma obra diaconal, tá? Então, eu não preciso nem citar toda essa loucura evangelical sobre isso, porque, né, isso não é necessário, né? Todo mundo já sabe a loucura. Mas é bom citar uma coisa importante aqui, tá? Veja, muitas vezes eu vejo pessoas supostamente calvinistas, tá? Eu vou mais uma vez repetir isso. Existe uma árvore genealógica reformada, né? Entenda o termo que eu estou usando aqui. O que eu quero dizer com isso é que eu posso traçar uma linha histórica e saber quando começou a Igreja Reformada, quando foi organizada, não é? E o seu desdobramento e quando essa tradição foi fechada, no sentido de que é isso, alcançou a maturidade, é isso. O que passa disso para mim é outra coisa, não é reformado, tá? Então eu sou realmente reformado, confessional e vou respeitar o que eu vejo como reformado de fato. Tudo que é de fora, do outro lado do muro, eu não vejo como reformado, tá? Se deu o nome aí de, sei lá, neocalvinismo, não de Kuyper, mas New, né? Ah, sabe? Novas roupagens, reinterpretações, mas eu não considero como calvinista ou reformado. Isso aí pra mim é fruto dessas loucuras que tem no Brasil aqui, né? Eu penso que se a pessoa vai ser reformada, seja mesmo, né? Simples assim, tá? Estude, é claro, né? Pra entender. Mas muitas pessoas que são supostamente calvinistas, né? Porque são reducionistas, eles reduzem
o calvinismo, a fé reformada, a soteriologia, e olhe lá, ficam combatendo a questão do dízimo com tanta veemência que às vezes eu fico preocupado, né? Dá vontade de perguntar, certo, vocês combatem a prática do dízimo, que muitas pessoas ainda têm e que é tão comum no evangelicalismo. Combatem o dízimo, né, com força mesmo. Beleza, mas como que funciona a contribuição de vocês na igreja local? Se é que vocês são de igreja local, né? Não igreja local, porque tem um monte aí de supostos calvinistas que são tão bons e tão teólogos e tão superiores que eles nem congregam, né? Eles se bastam, né? Ou seja, não são nem crentes, a realidade é essa. Mas como é que vocês, tipo, praticam a questão da oferta, da contribuição na igreja de vocês? Se congregam, né? Aí você muitas vezes vai descobrir, porque isso é coisa que eu sei, porque eu já vi, tá? Já discuti a respeito disso. Essas pessoas, elas combatem o dízimo nesse sentido, né? Mas a sua forma de contribuição é miserável. Eles não fazem ofertas generosas, não. Entende a situação? São miseráveis. Então, a impressão que eu tenho, e eu acho que é mais do que uma impressão, né? Eu acho que isso é muito óbvio, na verdade, é que o combate ao dízimo que eles fazem é simplesmente para ficar desobrigados, ok? De um valor X mensal, para que eles possam ter a liberdade de contribuir menos. E se esse é o caso de alguém que está acompanhando o vídeo, eu espero que não seja. Eu espero que os que estão acompanhando o vídeo tenham consciência, não é? E mesmo não aceitando a ideia do dízimo, como também eu nós reformados não vamos nos importar com isso, né? Não vamos ficar brigando por conta disso, mas nós ensinamos oferta e não dízimo pelas questões que eu já falei no início. Mas eu espero que a pessoa tenha consciência. Mas se alguém que estiver assistindo esse vídeo não tiver essa consciência e estiver agindo dessa forma de combater o dízimo e em contraposição não é ser um mau ofertante, eu quero dizer que tal pessoa é um hipócrita, não está agindo como cristão de verdade, não está agindo com amor de verdade, é um avarento. Então eu quero dizer de maneira muito clara que nós temos dois tipos de avareza manifestada no meio cristão, tá? Aquela avareza que é promovida pelos líderes, não é, e pelas pessoas que aderem à teologia da prosperidade, sim, eles são avarentos. Eles adoram o dinheiro. Tudo para eles é riqueza, dinheiro, 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 dinheiro. Inclusive, eles são mão aberta em ofertar para fazer barganha com Deus. Barganha com Deus, porque eles querem é a grana, é o tutu, é a cibalena, é o dinheirinho, são as verdinhas, são os dólares. É o que eles querem. É só o que eles querem. Então eles fazem tudo para obter mais dinheiro. A igreja tornou-se, na verdade, não é uma instituição de investimento financeiro. Entendeu? É quase um day trade que eles fazem na igreja. Em denominações, no caso. Igreja não, denominações, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Não. Igreja não. Igreja de Cristo. Mas essas denominações fazem isso, esses líderes promovem isso, são avarentos, adoradores de mamon. Mas aqueles que estão combatendo o dízimo e ficam também criticando o apoio financeiro às igrejas são igualmente avarentos. Uns são avarentos que fazem investimento na bolsa de valores gospel. O outro é um avarento porque tem a mão fechada, os bolsos costurados e nem levam a carteira para a igreja para não ter, não é, como ofertar. Porque não querem ofertar. E se não querem ofertar, se não querem realmente sustentar o ministério da palavra, se não querem, nesse sentido, sustentar a obra diaconal, essas pessoas não são cristãs, não têm amor de Cristo no coração, não estão produzindo, não é, neste mundo, a obra do Espírito Santo na vida delas. No caso, né, o Espírito Santo está produzindo na vida delas essa obra. Porque não tem amor nenhum. Se nós temos amor, né, de verdade, nós vamos contribuir de maneira generosa. O dízimo tornou-se hoje uma ferramenta para muitas pessoas não serem generosas. É como você pagar uma prestação a cada mês. Não sei se na cidade de todos vocês tem isso, né? Mas aqui no Nordeste tem muito isso, especialmente no interior, tem muita questão dos prestanistas, né? A pessoa passa, vende aquelas cadeiras de balanço, vende um jogo de panela, né? Vende aqueles mosquiteiros, né? Aqui no Nordeste tem muita muriçoca, né? Pernilongo. Ah, vende esse tipo de coisa e as donas de casa compram, né, e pagam não sei quantas vezes, então divide em 24 vezes a vida todinha pagando um pouquinho, né? Aí imagine isso, as pessoas tratam o dízimo como se fosse um tipo de prestação mínima. Entendeu a situação?
Prestação mínima. Não tem amor nisso, tá? Não tem amor nisso. É uma prestação. Você comprou a bênção e dividiu em tantas vezes, tá? E do outro lado, então, essas pessoas fazem isso justamente porque elas não querem ser generosas. Não querem ser generosas. Elas sempre vão focar a sua mente em dízimo, em 10%, 10%, 10%. Mesmo quando elas podem fazer mais, mesmo quando elas não precisam daquele dinheiro, mesmo quando Deus tenha, sabe, sustentado, abençoado nesse sentido, elas vão se prender à ideia do dízimo porque elas são pessoas avarentas. Avarentas. Se nós não somos avarentos, se amamos a Cristo, se amamos a palavra de Deus e os nossos irmãos, então nós não ficaremos presos à ideia de dízimo. Nós ofertaremos de maneira generosa, de acordo com a prosperidade que Deus tem nos dado. Esse é o ponto aqui. Se Deus tem nos dado mais condições, vamos fazer mais. Esse é o ponto, tá? E não ficar amarrado em dízimo. Então, é assim que nós entendemos, tá? Ofertas, esse é o foco. Ofertas voluntárias do povo de Deus, certo? Ah, mas o senhor acabou de ler que a pessoa se compromete. Exato. Alguém obrigou a pessoa a se comprometer? Não. Um indivíduo chega à igreja reformada e eu quero ser membro. Se isso acontecer, a pessoa fala assim, eu estou disposto a fazer a pública profissão de fé. Qual é o pressuposto que eu tenho que ter aqui? Que aquele indivíduo conheceu o evangelho puro e realmente, pela graça de Deus, crê. No coração deste indivíduo há amor de verdade por Deus, não é? E pelos irmãos, pela igreja, pela obra, pela palavra. E por isso ele, não é, de maneira espontânea, se compromete. Ele pode dizer: eu prometo ao Senhor, eu prometo à congregação, eu vou observar o dia do Senhor. Eu vou observar. Eu prometo isso. Especialmente para cultuar a Deus. Então eu vou fazer todo o esforço possível, todo o esforço, tudo aquilo que tiver ao meu alcance, não é para estar presente nos cultos solenes, para congregar com o povo de Deus. Eu tenho que estar com meus irmãos. Eu vou me esforçar. E mais, eu estou prometendo que eu vou ajudar. Eu vou ajudar a manter o ministério da palavra. Ou seja, eu serei um participante disso. Eu não vou ficar recebendo as bênçãos de Deus com relação à ministração do evangelho, à pregação, à exposição, ao ensino da palavra, ao cuidado pastoral. Não é? Eu não vou ficar apenas assistindo isso. Eu participarei dessa obra, ofertando. Eu serei um ofertante, um contribuinte dessa obra, porque eu sou responsável por isso. Porque eu amo a palavra de Deus, porque eu amo meus irmãos. E eu vou também, eu prometo, não é, que vou ajudar a manter a obra diaconal, justamente para que o ministério de socorro na igreja realmente aconteça, não é? Funcione. E, irmãos, pode ser eu, amanhã um necessitado. Pode ser eu que de repente amanhã, não é, posso perder meu emprego. Deus pode me levar a isso também, até mesmo para a própria igreja manifestar o amor cristão. E pode ser um outro irmão também, que pode ficar doente, que pode sofrer um acidente, que pode de repente ser demitido, passar por algum tipo de crise. Não é? Eu não quero de forma nenhuma, porque o amor de Cristo está no meu coração. Eu não quero de forma nenhuma ter que olhar para alguém que eu chamo de irmão, que comunga comigo na mesa do Senhor, não é? E não ser um participante do apoio a ele. Eu quero, porque eu amo meu irmão. Então, esse é o nosso foco. Entendeu? Ensinamos isso, né? O povo, de maneira espontânea, porque creem em Jesus Cristo, não é? Espontaneamente se obrigam em amor. Esse é o ponto, não é? Então, quando você se torna membro da igreja reformada, não é, de verdade, é porque você ama a Deus e ama seus irmãos, tá? Esse é o foco das ofertas, né? E nós ensinamos ofertas, tá? Dízimo tem sido uma desculpa para as pessoas serem miseráveis e, sabe, e tratar a obra de Deus como se fosse uma prestação, tá? Dividido não sei quantas vezes. Ok? Espero ter sido claro, né? Eu resolvi falar muito mais do que foi perguntado para esclarecer mais. Então, para fechar a questão, ensinamos. Nossa visão é justamente essa, né? Ensinamos sobre ofertas, não é? Ofertas de amor realmente, tá? E não o dízimo em si, porque isso realmente é algo do Antigo Testamento. Não, também reconheço que há debate sobre isso, mas, né, assim, de maneira geral, é assim que nós pensamos. Tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam de espalhar o conteúdo do canal, tá? Continue apoiando. Eu quero agradecer a vocês porque até aqui mesmo, né? De vez em quando, né? Pinga uma graninha.
E isso não vem do YouTube, vem do apoio dos irmãos, tá? Sempre fica o QR Code agora no final dos vídeos, né? E de vez em quando algum irmão aí resolve cooperar, né? Eu fico feliz, porque se está cooperando é porque tem sido realmente edificado pelo canal. E acredite, isso ajuda, né? A vida do trabalhador na seara de Cristo não é fácil, tá? Não é fácil. Não se iluda com a vida pastoral, não, né? Para você ser um pastor de verdade, né? Esqueça do modelo de pastor que existe no evangelicalismo, tá? Isso aí não conta pra mim, não. Isso aí é mundo paralelo, é terra 2. Não funciona. Eu tô dizendo assim, compromisso de verdade com a palavra de Deus não é difícil, entendeu? Eu falei que não é difícil? Não é fácil, né? É muito difícil, eu confundi aqui. É muito difícil, tá? Não há facilidade, há uma luta, uma dedicação muito grande. Nós não trabalhamos pelo reconhecimento. Nós passamos o trabalho comum de um pastor, além do contato com as ovelhas, de visitar, não é? De ouvir muitas pessoas, muitas dores, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas mazelas, né? Estar sendo participante de tudo isso de alguma maneira e ter que se dedicar a estudo também para pregar fielmente o evangelho, né? Tem a própria família da pessoa. Então, assim, são dificuldades que enfrentamos. É uma luta muito grande. E quando irmãos, não é, realmente entendem a importância do trabalho e contribuem, isso é um motivo de alegria. Porque nós estamos vendo aqui, né? Eu posso ver com minha própria família, tá? O amor que muitas pessoas aqui que estão acompanhando pela internet têm. Eu sou muito grato a Deus por isso. Muito grato mesmo, tá? Então fico muito feliz, não é, pela contribuição dos irmãos. Tanto em, às vezes, contribuir financeiramente, como também em compartilhar o conteúdo do canal, né? Nós vamos devagar, mas vamos continuar, né? Constantes, até que mais pessoas possam realmente conhecer o evangelho puro, reformado, né? E realmente tenham a alegria de servir a Deus em igrejas fiéis. Esse é meu desejo sincero, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Aqui. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.